Vamos lá na página 83 do Brincando com o Texto, do livro As Palavras. Na primeira atividade, está falando o seguinte: ligue as palavras ao seu sentido no texto. Ao seu sentido, nós sabemos que são palavras sinônimas. E o que são sinônimos? Vocês já viram isso. São palavras com o mesmo sentido ou pelo menos muito parecidos. Por exemplo, aquele homem é um idoso. Eu posso trocar a palavra idoso pela palavra ancião, tá? Teve morte no estado do Pará, teve alguns falecimentos, certo? Crianças, então sinônimos são palavras parecidas com o mesmo sentido. Então, vocês vão ligar as palavras da coluna da esquerda com a coluna da direita. Atividade 2. Vocês vão reescrever as frases que estão aqui, substituindo as palavras destacadas, que são sinônimos, por outras, né? Então, vocês vão fazer essas mudanças. Por exemplo, minha única obrigação é latir à noite quando aparecem ladrões. Como pode ficar essa frase? Meu único dever é latir à noite quando surgem. Então, obrigação mudou para dever e aparecem para surgem, certo? Ladrões ficou bandidos. Assim vocês vão fazer com a frase B. Na atividade 3, olha o que está pedindo. Agora reescreva as frases substituindo as palavras destacadas por antônimos. Se necessário, faça outras mudanças. Então, sinônimos são palavras parecidas e antônimos são palavras contrárias. Por exemplo, vou dar o exemplo de uma palavra antônima. Novo, velho, ontem, hoje. Então, vocês vão fazer isso com as frases, observando as palavras destacadas, certo? As palavras destacadas na frase A são as palavras ótimo, gordo e lustroso. Na B, liberdade e fartura. São essas palavras que vocês vão fazer as mudanças. Na atividade 4, diz o seguinte: no começo da fábula, o lobo afirma estar com inveja do cão. Por que o lobo teve esse sentimento? Então, vocês vão assinalar a alternativa com a resposta correta para o sentido desse trecho do texto, certo? Por que que o lobo ficou com inveja do cão? Sabendo que inveja não é uma coisa boa, né, gente? Na atividade 5 da página 84, observe. A forma como o cão vivia tem aspectos positivos e negativos. Pinte os quadradinhos ao lado das frases para indicar o que você considera que é positivo. Positivo é uma coisa boa. E o que você considera negativo, certo? Então, o quadradinho positivo vai ser azul. O quadradinho negativo vai ser azul. E o quadradinho amarelo vai ser as coisas boas, para positivo. Leiam a frase com atenção antes de fazer. Na atividade 6, tem o seguinte: de acordo com a fábula, podemos entender que o cão ele estava satisfeito com a vida que ele levava ou o cão queria mudar de vida? Então, vocês entenderam, né? O que ele queria os direitos, mas não queria os deveres. E aí vocês vão assinalar a resposta correta. Na atividade 7, olha o que diz. As fábulas, geralmente, elas apresentam a moral da história, que é o que eu disse a vocês anteriormente, o ensinamento que pode ser transmitido com a história. No caso da fábula O Lobo e o Cão, qual é a moral? Né? Qual é o ensinamento? Então, vocês vão escolher uma das 3 frases e assinalar a resposta correta. Só tem uma resposta correta. Na atividade 8, vocês vão escrever do jeitinho de vocês, com as palavras que vocês escolherem, a moral da história, o lobo e o cão, que vocês entenderam, tá?
A professora não está pedindo a perfeição, mas eu estou pedindo o melhor que vocês podem dar. Então, não é aquelas respostas curtas, certo? Mas escrevam com cuidado o que vocês entenderam. Até mais, boa aula.